Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 2 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 21. Isso mesmo, né? Dia 21 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Segunda-feira começando. Para quem faz aniversário nesse dia 21, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Que maravilha, né? Segunda-feira, participação de Juliana Souza conosco, nos controles eletrônicos, Maria Clara e, claro, a sua companhia acompanhando o Virtual News. Bom dia, Juliana, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Márcio Chaves. Segundamos, né? Bora lá, bora pra sentir aí as notícias que estão fervilhando nesse país, nesse mundo. Aí, que bom estar de volta. É sempre uma oportunidade da gente aqui trocar informação, trocar as nossas reflexões e desejar a você, desde já, uma excelente semana. Que a gente tenha sorte e sucesso em tudo que a gente fizer, né, Márcio? Acho importante a gente começar de forma positiva a semana, para que o resto dela seja incrível, né? Como a gente está ao vivo aqui, eu estou conversando com a Juliana e recebi ordem, né, para publicar no Face, para publicar no WhatsApp. Bora! Tudo em tempo real. Tá aqui assim agora, né? Antigamente não tinha câmera, não tinha nada, a gente abria o microfone, falava, fechava. Agora não. Agora tempo disso, tempo daquilo, tecnologia. E como eu adoro tecnologia, conta, né, Juliana? Eu confesso que eu ainda preciso melhorar nesse sentido. Algumas coisas da tecnologia eu domino bem, outras nem tanto. Mas faz parte, né? É isso. Veio para ficar, veio para ser a ferramenta, é a mudança, né? No século, a internet ela veio para transformar uma ferramenta espetacular. Ontem mesmo, hoje pela manhã, a gente recebeu o convite de credenciamento para. Geralmente acontece, né, essa questão. Opa, como é que estamos aí? Opa, programa ao vivo é assim, minha gente. Vamos lá. Opa, ok? Acho que agora voltamos, estamos aqui no. Então, como eu estava dizendo, geralmente a tecnologia deu uma travadinha. Mas, geralmente, né, a gente recebe aí os convites para credenciamento e chama atenção agora para os veículos da internet, que já constam já para todas as assessorias de imprensa, já constam já a participação desses técnicos para o credenciamento. Isso é muito legal. Significa que já é uma realidade e que, principalmente, os veículos estão sendo reconhecidos. Isso é muito bom. Parabéns, né, aos pioneiros disso, ao início de tudo isso, aqueles que acreditaram na internet. Muita gente não acreditava, né? Muita gente acabava achando que era coisa de louco, mas aí todos aqueles que achavam que era coisa de louco estão na internet agora, porque viram que é o lugar, que é o contato, que é o veículo, né? Então, não se discute. Vai chegar o momento onde todos os carros vão ter conexão com a internet assim. E aí, a internet vai estar presente em todos os momentos. Com certeza. E assim, veio para ficar. É uma ferramenta extremamente útil de pesquisa. Não vamos longe, né? Agora os chats aí de inteligência artificial que praticamente fazem a busca, a pesquisa e a reflexão de diversos temas que podem ser muito colaborativos. Tudo depende
de quem vai estar entre a cadeira e o computador, Márcio. A pecinha, né? A pecinha humana que está ali nessa relação de uso dessa ferramenta que é importante. A gente sabe o quanto na pandemia foi fundamental que as tecnologias funcionassem. Foi assim que a gente conseguiu manter sanidade, foi assim que a gente conseguiu manter conexão com os familiares distantes, que a gente pôde trabalhar. É claro que tem seus prós e contras, e isso vai muito de quem utiliza a ferramenta, né? Então, que a gente use sempre para o positivo, sempre para construir coisas e não para detonar as coisas, né? Lembraste bem, a pecinha entre a cadeira e o teclado, a pecinha entre o volante, entre o banco e o volante, é sempre a pecinha, né? Entre o banco e o manche, entre o banco e... É sempre a pecinha que está ali. Ainda estamos no controle, eu acho que isso que a gente precisa deixar claro. Essas ferramentas são importantes, foram criadas por nós, né, pelos humanos, e vamos lá. Vamos utilizar isso da forma mais correta possível. As pecinhas que estão no Congresso, as pecinhas que estão na Assembleia, as pecinhas que estão na Câmara. Vamos ficar de olho nessas essas pecinhas principalmente. Vamos às pautas desta segunda-feira. A nossa pecinha aqui é a Maria Clara. Principais notícias. E ela funciona, digo para vocês que funciona. Bora lá, Maria. Principais notícias desse dia 21 de agosto de 2023. E funcionar pela manhã não é fácil não, hein? Na segunda ainda, Márcio Chaves. Nossa! A Rússia diz que F-16 vão intensificar a guerra na Ucrânia. Kiev diz que vai fazer pender a balança a seu favor. Rússia fracassa a primeira missão lunar em 47 anos. Eleitores no Equador e Guatemala foram às urnas neste domingo e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em exercício, vai à cidade de Araçariguama, em São Paulo. Rumo participa da maior feira de recrutamento da América Latina. Essas são as pautas. Tá leve essas pautas hoje do Virtual News, né? No começo tá bem brando hoje. Semana tá começando, Márcio Chaves. Só tá começando. Agora vamos para aquelas matérias que não podem passar em branco. As manchetes, né? Para não passar em branco, tempestade tropical Hillary libera fúria no sul da Califórnia. Olha, eu mudando a tempestade de lugar. Rússia fracassa a primeira missão lunar em 47 anos. Hacker diz à PF que entrava pela porta dos fundos nas idas ao Ministério da Defesa. Matéria do G1. Destravar a votação do marco fiscal R7. PGR avalia veto de redes sociais a incentivadores do 8 de janeiro, caso STF autorize acordo. Está no UOL Notícias. Ministério do Trabalho quer novo imposto sindical obrigatório de até o triplo do extinto. Está no O Globo. Lula desembarca na África do Sul para seu retorno à cúpula do BRICS, com muitos pedidos de reuniões bilaterais. Está no Jornal do Brasil. A tempestade está acontecendo, era um furacão, se tornou tempestade na Califórnia. Interessante o nome, né? Hillary. Hillary. Pode ser bombástico às vezes, né? É a maior em 80 anos. Em 80 anos. E já está um transtorno, um caos. É só tempestade, um caos. Enchente para todo lado. Então, é preocupante. Já fez uma vítima. São constantes os alertas, né, Márcio? As questões das mudanças climáticas. Não vamos longe, o que a Havaí passou semanas atrás, com as queimadas que incêndio, praticamente, né, dizimaram a cidade inteira, né? Queimou carros, prédios, as pessoas tiveram que se jogar no mar para fugir do fogo. É sempre chamar a atenção sobre essa questão tão importante da gente começar. A gente precisa aprender a viver de forma sustentável. Precisa aprender a respeitar a natureza, precisa aprender a cuidar dos nossos bens naturais, porque as mudanças estão vindo e talvez sejam, eu acredito que já são irreversíveis do ponto de vista de tudo que tem acontecido, as altas temperaturas no norte durante o verão. Daqui a pouco a gente está vivendo isso aqui no Brasil, e principalmente agora. Imagina, olha hoje como é que está quente o dia, né? Veranico, né? Veranico em pleno inverno. Então, como que é isso? Opa, vamos alertar, gente. Então, essa situação na Califórnia, eu com a Carolina na cabeça, hein? Na Califórnia, chama a atenção. Outra questão foi a questão do fracasso russo, né? 47 anos chegar na Lua, e aí agora não conseguiram. Nenhum problema lá, perderam o controle, perderam o contato, e aí a nave se perdeu.
na aterrissagem, na pré-aterrissagem lunar. Olha só que coisa, né? Aí o pessoal fala, pô, mas 1960 e qualquer coisinha, o pessoal já estava pisando na Lua. Né? A Rússia, ela superou os Estados Unidos em colocar um homem em órbita, né? Colocou primeiro que o Tio Sam. Essa é uma competição, né? Uma competição. De longa data, né? De quem detém a melhor tecnologia para chegar nos outros... nos satélites e nos outros planetas, né? Quando se fala em a viagem a Marte, isso não está distante. Não, volta e meia se tem expedições de robôs para poder tentar descobrir o que é aquele ecossistema, como que é o solo lunar, como que é o solo em Marte. Tem essa o homem, né, nessa busca incessante para descobrir se ele é o único no mundo mesmo, ou se existem outras vidas fora daqui. E o que eu acho interessante, Ju, é o investimento que se faz nisso, e por outro lado você olha países com problemas incríveis, com fome, a população no mundo, grande parte passando fome. Um mundo que produz 6 vezes mais do que ele deveria consumir e tem mais de 2/3 da população em situação muito difícil. Exatamente. Então, e você chama bem a atenção para essa questão, né? É um investimento tão alto, precisa ser feito. São tantos testes antes de você pensar em colocar uma expedição dessa em órbita, que a gente se pergunta, é necessário mesmo fazer essa excursão agora, nesse momento, lembrando que Rússia e Ucrânia estão em guerra, que o acordo está longe de acontecer. A gente vai falar sobre isso na matéria daqui a pouco, né? Sobre como vão ser as investidas, que as investidas da Rússia vão crescer. Então, a gente fica pensando, né? De repente é uma forma de levantar uma pauta positiva. Vamos mandar agora um foguete lá na Lua. E aí, de repente, deu ruim. Como é que faz? Por falar em Lua, né? Parece que o negócio está meio estratosférico aí com o hacker. De repente, foi até culpa do hacker esse problema no sistema do foguete russo aí, né? Mas de repente pode aparecer. Porque o hacker disse agora que ele entrava pelas portas dos fundos do Ministério da Defesa. Eu não digo nem que sim, nem que não, né? Mas é incrível, né? O hacker entrando pela porta dos fundos do Ministério da Defesa nessa questão que envolve as urnas eletrônicas ou não. Quer dizer, gente, tudo pode ser possível e tudo pode não ser possível. O advogado do hacker agora está estrela, né? Vai receber o Oscar. O hacker está aí mostrando diversas versões dele mesmo, né? Os cursos vão acabar criando curso de hacker, licenciado pelo MEC. Olha o quanto isso é perigoso, né, Márcio? Eu não me surpreenderia. Para a gente entender um pouco esse contexto, né, do que é a presença do Delgatti, do que é as coisas que ele disse, que ele precisa provar, evidentemente. A gente não pode aqui falar, olha, o cara revelou tudo. No primeiro momento do depoimento dele, ele falou tudo que queria e que não queria. Contou todos os detalhes. No segundo momento do depoimento dele, ele... boca de siri. Vou falar nada, não respondo, prefiro ficar em silêncio. Mas que já fizeram isso, né? Quem fez isso? Quem deixou de falar foi o Cid que falou? Não, o Cid respondeu algumas coisas. Foi o da PF? Quem foi que não respondeu nem o dia em que nasceu? Agora eu já não vou lembrar mais, porque essa CPMI tá uma novela. Eu acho que foi o Cid. Na verdade, tem que ser imperdível. Tinha que ser tipo uma série passando na TV aberta. E na TV aberta, na verdade, porque a gente precisa saber o que as pessoas têm a dizer. Lembrando que a CPMI mista é justamente para averiguar as questões do 8 de janeiro, averiguar todo o vandalismo que foi feito nos prédios dos poderes constituídos da nação brasileira. Muita gente precisa ser responsabilizada, muita gente entrou isso aí de gaiato no navio e hoje está preso, respondendo, porque estava lá junto, vamos lá, todo mundo de amarelo, vamos lá vamos invadir. E olha aí, toda essa coisa que se criou no nosso país, que só reforça a polarização, que só reforça a divisão, que não é positiva para o Brasil de nenhuma forma. Isso é positivo, você ter brasileiros
invadindo os prédios públicos da nação brasileira e depredando, não me parece justo. Uma coisa que a gente mesmo que paga com o nosso imposto para manter em pé, né? Parece estranho. E aí, todo esse desenrolar das pessoas que estão sendo envolvidas e sendo arroladas no caso, e aí tem várias conexões, né? Por isso que é uma série muito bem bolada isso, porque são várias conexões. O 8 de janeiro com a fraude da urna eletrônica, possível, né, averiguação se tem fraude, se não tem, o negócio das joias, que não são joias, é o relógio, e por aí vai. É um Rolex. É todo um Maria Clara, contexto... conta pra gente as matérias aqui. Continua, Juliana. É um contexto tão complexo que só a gente realmente acompanhando todo dia para entender. E aí, essa questão do hacker, né, quando ele fala que entrou pelo porta dos fundos, pelo Ministério... Veja o quanto é complexo isso, porque o Ministério da Defesa é um dos principais prédios que tem um controle rigoroso de entrada. Justamente porque guarda consigo todo, né, a expertise de proteger a nação brasileira, né, dessa relação de proteção da nação brasileira, de como que são discutidas as estratégias para salvaguardar os bens da nação e a segurança dos seus chefes e da população. Então, ele que explique agora se tinha chave disso, se não tinha, como é que é. Como é que é essa porta? Como é que entra no tem um porta dos fundos que foi sucesso, né? Agora, lembrando que, né, os próprios têm câmeras de segurança, então vai ser possível, ao longo desse processo todo, averiguar se entrou mesmo, que horas foi, com quem falou, se tem imagem da sala onde conversou. Então tem muita coisa a explicar, o seu Delgatti, muita mesmo, né? Até porque o histórico dele não é dos mais animadores. Mas, esses dias assistindo um dos noticiários, uma coisa me pegou, né? Falei assim, quem é que vai falar sobre esses tipos de coisa? O cidadão de bem, que está na sua casa, que trabalha de manhã até a tarde, que às vezes estuda à noite, que ensina o filho a estudar, alguma coisa. Família, né? O cidadão de bem, dito de bem, e que tem que ser, porque a maioria do povo brasileiro, a gente não pode esquecer isso. Muita gente coloca no debate, porque o fulano foi corrupto, que o fulano foi ladrão, porque o povo do Brasil... Não. A população brasileira é honesta, é trabalhadora, precisa de que o Estado funcione para que as coisas aconteçam. Então, a gente não pode generalizar a relação do povo, né, com o povo, nomear, né, colocar todo mundo no mesmo bando e achar que todo mundo é igual. Não é isso. Eu não posso ser julgada pela conduta de uma outra pessoa, né? Mas o que a gente precisa aprender com esse tipo de prática é que isso mancha a nossa história, né? Só para fazer uma adendo, Juliana, eu quero saber... Esse hacker, ele presta serviço para as pessoas ligadas ao poder desde quando? Não, e o pior, assim, né? É o prazer, é de um lado, é do outro. Como que é isso? Né? Então, assim... Quer dizer, é um hacker que tem uma... Se ele é um hacker, o que se diz? É uma pessoa que invade o sistema. Não é uma prática correta. Não é. Né? Ele tem condenações nas costas, já esteve preso. Então, assim... Só que quem é que vai revelar esse tipo de coisa? É o cidadão de bem que não está envolvido nisso, ou são as pessoas que acabam se deixando levar por diversos interesses e se colocam nessas armadilhas? Aí eu pergunto, então ele tem muito a dizer, porque ele deve ter visto coisas. É uma delação premiada? Olha, me pareceu. Quem assistiu a CPMI da última quinta-feira, mesmo depois, né? Porque fica gravado, dá para assistir lá no YouTube da TV Senado, dá para acompanhar tudo que foi falado. E aí dá uma sensação de que é uma delação ao vivo ali, que é uma forma de se posicionar para dizer, olha, eu tenho coisa para dizer, mas eu digo mais se vocês me derem a benesse de reduzir a minha pena. Ou de não ir preso. Pois mas é como eu sempre falo aqui, né? A gente precisa, de fato, acompanhar essas coisas acontecendo. Porque elas definem muito do que a gente é. Mesmo se a gente querer. Vamos dar uma avançadinha aqui. Tem uma matéria, uma manchete, que é do Ministério do Trabalho, que vai voltar o imposto obrigatório sobre a questão do que você, trabalhador, repassa para o sindicato em até 3 vezes mais. Agora é
por ano. É referente ao que você recebe no ano. A contribuição sindical, que foi abolida, deixou de ser obrigatória, volta agora com uma outra composição e vai ter um avanço no cálculo, que na verdade é o que o trabalhador ganha em todo o ano. Gente, nós estamos querendo aparelhar quem? E um detalhe, né? Vai ser analisada pelo presidente Lula quando voltar da África, essa questão, mas nós estamos querendo aparelhar quem? E precisa ser visto com muito cuidado isso, porque assim, o movimento sindical é um dos movimentos mais fortes no país, e que as pessoas que participam desses movimentos, elas realmente querem colaborar e contribuir para isso. Só que se a gente está falando de um Brasil que precisa de uma reestruturação, né? de um Brasil que precisa sentir o aumento real do seu salário, a diminuição de preços na ponta, a gente não está... Tem alguma coisa aí que está saindo do controle, assim, né? Porque, querendo ou não, é um desconto no bolso do trabalhador que vai ser para além do que não estava obrigatório, que era facultativo. O que eu falo, mas o sindicato tem despesa, eu entendo tudo isso, os sindicalistas têm que estar ali à disposição perfeitamente, mas a grosso modo, se a gente analisar o volume que se tem hoje, o volume que se vai ter 3 vezes mais, o que justifica esse aumento nessa totalidade? Para o trabalhador, mas vem cá, você está aparelhando algo. Então, vamos colocar isso de forma clara. A necessidade real de sindicato, a necessidade disso, de como vai sobreviver o sindicato, qual a independência dos sindicalistas, das pessoas que trabalham ali, qual a estrutura que tem que ser mantida, claro que tem que ser mantido, né? Qual o benefício para o trabalhador, qual a operação do sindicato em tudo isso. Isso tem que ser observado, porque o trabalhador ele está em todos os rincões desse Brasil. Exatamente, e qual são diversos sindicatos? E sindicatos. Existem sindicatos e sindicatos. Então, quais são esses sindicatos e quais são os sindicatos? Isso a gente precisa analisar. E a lei é para todos, Juliana. É isso, eu concordo com você. Acho que precisa ser analisado, né, quais são essas questões, essas delicadezas, né, em que as leis são constituídas e que essas normas de um momento para o outro passam a ser refeitas, né, revistas, sobre qual ponto de vista eu estou atendendo só a quem mantém a organização ou de fato isso tem uma concordância com a classe trabalhadora sindicalizada. Tudo isso precisa ver, né? A gente não pode também sair no ataque, mas a gente precisa entender, como você disse, a instituição precisa ser mantida, a gente sabe que isso é por meio de uma colaboração, mas a colaboração ela não pode se sobrepor à necessidade que o trabalhador tem referente a esse serviço que é prestado, a função desse serviço prestado e principalmente a relação desse trabalhador com isso fora, né? Fora do processo sindical, que é o seu dia a dia, como que isso vai impactar dentro do orçamento. Aí eu faço uma coisa, então, que se aumentar a participação de lucros do trabalhador, beleza. Mas a gente não sabe se isso é uma máxima, né? Então, precisamos rever em todas isso as empresas aí. Lembrando que o Congresso é quem decide, né? Exatamente. Casa de Leis é lá, quer mudar a lei é lá. 10h25, falamos do hacker, falando do Ministério, Lula está na África, expandindo aí a relação dele quanto chefe de Estado, buscando novamente aí as pontes entre os países. A África do Sul, a gente não precisa nem dizer o quanto essa relação é importante do ponto de vista do BRICS, mas para além também das nossas próprias raízes, né? A relação Brasil e África precisa ser uma relação fortalecida pela ancestralidade que temos, pela a suma maioria do nosso povo que veio de lá, né, que tem a ancestralidade vinda de África. Então, que sejam feitos acordos aí que possam facilitar a relação desses dois países e que faça com que a nação brasileira enxergue a importância dos povos africanos e da contribuição, muitas vezes feita na força, né? Quando a gente pensa no Brasil, que escravizou centenas, milhares de negros, que a gente possa rever
essas questões a partir de agora, se não antes, agora, em que o debate está crescente, onde a gente precisa falar da questão do racismo estrutural todos os dias, para lembrar que esse país precisa evoluir nisso e precisa estancar essa problemática que se gera com relação à questão racial. E que esse acordo, né, essa retomada de diálogo entre Brasil e África do Sul seja aí uma das pontes para que a gente supere essas questões. Vamos lá no BRICS, né? Vamos no BRICS. Vamos no BRICS. Vamos às matérias desta segunda-feira. Rússia diz que os F-16 vão intensificar a guerra na Ucrânia. Kiev diz que vai fazer pender a balança a seu favor. A Rússia disse na segunda-feira que há uma decisão da Dinamarca e da Holanda de doar os primeiros caças F-16 para a Ucrânia só aumenta o conflito, enquanto a Ucrânia disse que os jatos ajudariam a acabar com a invasão de Moscou. A Dinamarca e a Holanda anunciaram no domingo que forneceriam os F-16 para a Ucrânia, com os 6 iniciais previstos para serem entregues no ano novo. Washington aprovou a entrega dos jatos fabricados nos Estados Unidos na semana passada. Kiev diz que o jato é vital para o sucesso de sua tentativa de expulsar as forças russas do seu território em uma contraofensiva que avança lentamente desde o seu lançamento no início de junho, pois impediria que caças russos atacassem as forças em avanço. O ministro da Defesa dinamarquês, Jakob Ellemann-Jensen, disse que a Ucrânia só pode usar os F-16 doados dentro do seu próprio território. Interessante isso, que Moscou disse que vai pender a guerra, vai aplicar, mas na verdade os caças só podem sobrevoar no território ucraniano. Então eles não vão ser utilizados para atacar a Rússia, e sim para defender a Ucrânia. Estão equiparando as forças aí, é claro, gente, são mais armas no conflito e muitas vezes, né, como é que você vai acabar com o conflito, mas você está fornecendo armas. Por outro lado, você tem um país que está sendo atacado que precisa se defender. Quer dizer, é muito nevrálgico isso, é bem difícil você ter um posicionamento quanto isso. Ah, mas é bacana, os caras estão enviando caça, os caras têm direito de se defender. Sim, tem. Mas, na verdade, não era nem para estar se defendendo. A invasão não era para acontecer. O conflito não se resolve. E o que esses F-16 representam para a Rússia, né? Uma ameaça nuclear. Porque o F-16 ele tem potencial de carregar armas desse tipo, né? Então, eu estava aqui lendo rapidamente, enquanto você lia a matéria, eu fui buscar aqui outras fontes, e se comenta isso. Que além dessa não permissão de sobrevoar a área russa pelas questões de defesa aérea, né, de invasão de espaço aéreo, que aí é onde você aumenta o conflito, né? Olha que loucura que é isso, né? Uma aeronave que pode carregar um armamento nuclear, que tem que ser utilizado num solo de defesa ucraniano. Imagina, né? Se a gente, claro que a gente não está aqui dizendo que tem armas nucleares na Ucrânia para utilizar na defesa do seu espaço, mas dizendo que essa aeronave ela tem essa característica e que isso, né? Que isso pode criar aí uma ofensiva da Rússia maior. Dissestes bem, né? Uma coisa é dizer que não pode, outra coisa é não ser feito, né? E aí é isso. A matéria fala aqui sobre essa questão, né? E aí começa a comentar que a Rússia não pode ignorar a capacidade dessas aeronaves de transportar armas nucleares, disse o chefe da diplomacia russa. Os Estados Unidos e seus satélites da OTAN criaram riscos de confronto armado direto com a Rússia, e isso pode ter consequências catastróficas. Ou seja, conflito difícil de resolver, não há diálogo, não há espaço para diálogo. Os aliados da Ucrânia vão potencializar a entrega de armamento, de mão de obra, inclusive os Estados Unidos vai fornecer não só as aeronaves, como também o treinamento aos pilotos ucranianos, para preparar o país para uma eventual defesa que necessite da utilização dessas aeronaves. E que vai precisar, gente. Essa é a questão. Há quanto tempo isso se arrasta? Se debate nos diversos órgãos que discutem a questão das relações diplomáticas no mundo, mas isso está longe de resolver.
É um conflito tão entre eles e cada um, tanto Putin quanto o Zelensky, tem as suas posições muito firmes e eles não vão arredar pé. Então já deu para ver que a coisa vai se arrastar. E enquanto isso, tanto o povo russo quanto o povo ucraniano vão sofrendo as consequências graves desse conflito. 10h32, próxima matéria. Rússia fracassa a primeira missão lunar em 47 anos. A primeira missão lunar da Rússia em 47 anos falhou quando sua espaçonave Luna 25 saiu de controle e caiu na Lua. O acidente ocorreu após um problema na preparação para a órbita pré-pouso, mostrando um declínio pós-soviético de um poderoso programa espacial. A Agência Espacial Estatal da Rússia, Roscosmos, informou que perdeu contato com a nave no sábado, dia 19, enquanto se preparava para o pré-pouso. Um pouso suave havia sido planejado para esta segunda-feira, dia 21. De acordo com a agência, uma comissão especial foi formada para investigar as razões do acidente com a nave Luna 25, cuja missão aumentou as esperanças de Moscou pelo retorno da Rússia à corrida lunar. Cientistas russos reclamaram que o programa espacial foi enfraquecido por governantes ansiosos por projetos espaciais irrealistas, corrupção e um declínio no rigor do sistema de educação científica pós-soviética da Rússia. Depois da cortina de ferro, se abriu a cortina de ferro, acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, foi extinta, e aí toda uma questão de recomposição, né, e a verdade veio à tona aí por muitas situações. Agora, com os programas lunares, né, o homem de volta à Lua, então só os foguetes voltando à Lua, para muitos dizem que nunca chegaram lá, e agora a dificuldade, anos depois, para se chegar. Eu vou lembrar aqui, quando o Brasil fez 500 anos, né? Na época, o pessoal queria fazer uma caravela igual a que aportou no Brasil em 1500 e não conseguiram. Então foi feito. Tiveram que colocar motorizar a caravela porque não conseguiam. Os engenheiros não conseguiam colocar ela para funcionar. E é assim que as coisas funcionam. 10h34, Juliana. Então, tava vendo aqui também, Márcio, que essa missão não tripulada, né, é um robô que estava chegando lá, era para pousar na região sul da Lua. E é uma região em que não houve a ocorrência ainda de pouso de aeronaves tripuladas, não tripuladas na Lua. É uma região de difícil acesso. Né, ali eu acho que por conta da confluência de entrada de órbita, e aí comenta-se isso, né? E aqui ele traz um detalhe importante, né? O programa espacial civil da Rússia está em declínio há vários anos, já que o financiamento estatal é cada vez mais direcionado para os militares. Ou seja, talvez aí um resultado também de não ter dado certo é porque os investimentos que eram feitos antes não estão sendo mais feitos agora, por conta das ofensivas russas na pesquisa e no avanço da tecnologia militar. Então, acho que aí temos também uma saída aí para entender. A gente estava falando sobre, né, um investimento tão alto que pode ser difícil né, a gente está falando aí em gente passando necessidade, né, principalmente na Rússia, né, por conta da guerra, e investir numa expedição lunar. E aí, deu ruim. Principalmente por falta de investimentos na ciência. A gente está trocando o conhecimento científico pelo conhecimento bélico, e isso é muito grave. E o interessante é que, de repente, um pouso positivo, uma missão bem sucedida, traria uma afirmação ainda maior do governo Putin. 10h36, olha, a gente não sabe o que existe entre o céu e a terra, né? Mas muitas coisas não são por acaso. Se a intenção era fazer uma agenda positiva, o tiro foi no pé. O tiro não desceu direito, não aterrissou. 10h36, próxima matéria. Eleitores no Equador e Guatemala foram às urnas neste domingo. A candidata Luísa González, próxima do ex-presidente de esquerda Rafael Correa, conquistou 33% dos votos nas eleições presidenciais do Equador, neste domingo, contra 24% do ex-deputado Daniel Noboa.
O Equador regressa assim à campanha depois de um primeiro turno marcado pela violência com o assassinato do candidato conservador Fernando Villavicencio. O segundo turno está marcado para o dia 15 de outubro. Na Guatemala, Bernardo Arévalo venceu o segundo turno das eleições presidenciais, também neste domingo, com 59% dos votos, acima dos 36% da ex-primeira-dama Sandra Torres. O acadêmico será o primeiro presidente com uma visão progressista a liderar o país centro-americano, longe da natureza conservadora dos antecessores no cargo. Com caráter amplamente conciliador, Arévalo de León torna-se presidente depois de um surpreendente primeiro turno das eleições em 25 de junho, em que ficou em segundo lugar, quando as pesquisas o colocavam em sétimo ou oitavo. O candidato do movimento semilita, Movimento Semente, ultrapassou Sandra Torres Casanova por uma ampla margem de votos. A foto é de Henry Romero e as informações são da agência Reuters. Ô, pesquisa, hein? Que maravilha. O cara era sétimo, ficou para o segundo turno, disse que ia perder e ganhou com 59%. Me explica. E agora? Matemática pura. Parabéns aí aos eleitos, né? E agora o Equador vai para o segundo turno, a Guatemala já encerrou as eleições, próximo presidente eleito, uma mudança à frente do país, né? Com essa eleição. E que coisa, hein? Que maravilha. Essa situação de eleição e pesquisa eleitoral realmente sempre dá pano pra manga. Só não ver quem não quer. A intenção de fazer mudar a cabeça do eleitor é incrível. Juliana, é difícil, né? Uma pausa aqui para a água, porque... A gente já viveu situações como essa aqui, inclusive na última eleição, houve um disparate entre questões colocadas em urnas e a realidade que foi no primeiro turno, e aí até o Congresso falou, opa, vamos começar a observar essa questão das pesquisas eleitorais, o que está sendo dito. Guatemala agora, olha só a situação, o cara era o sétimo. Praticamente o azarão na corrida do... Não, era o sétimo, gente. O azarão da corrida. O sétimo, e aí o cara se torna o presidente. Juliana. Então, além dessa questão das pesquisas, né, de quanto elas podem influenciar um resultado, acho que tem aí uma relação entre as questões de relação política, principalmente nos países da linha ali Equador, né? Eu digo América assim, Central, né? Na América... América do Sul, mas que já está na subida, né? Que tem uma outra relação diferente aqui do que a gente tem no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. São contextos diferentes, né? Da relação de colonização e da relação de constituição do Estado. E aí não vamos longe, porque assim, a Guatemala surpreende por conta desse resultado, porque resolve o problema. Olha, e agora a gente estava fazendo uma opção progressista para a gestão da nossa nação. Agora, a questão do Equador, ela é mais severa, porque foi uma eleição muito conturbada, uma eleição que resultou no assassinato do Villavicencio, que era candidato, que estava forte, né, ali nas pesquisas. Ou seja, é um conflito difícil de resolver, não está nada fácil lá. Vai para o segundo turno entre a... agora me falhou o nome da moça que Olha, entrou, Clara, né? só bota aqui para Bota Luísa Gonzalez. Luísa Gonzalez. E o empresário Daniel... Enfim, vai ficar a disputa entre esses dois. Daniel e agora a gente Luísa. precisa entender... o que representam, né? Qual bandeira se representa? Talvez ela é próxima do ex-presidente. Eu acho que acabou tendenciando a escolha da nação pela continuidade, talvez fique por ali pela continuidade do que tem sido feito no país, dada as circunstâncias terríveis que envolveram a eleição do Equador por conta do assassinato do Villavicencio. A situação, e aí um grupo diz que os Los Lobos diz que assumiram a autoria, depois os Los Lobos aparecem dizendo que não assumiram a autoria, quer dizer, ficou 10h41, próxima matéria. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em exercício, vai à cidade de Araçariguama, no interior de São Paulo.
Amanhã, 22 de agosto, terça-feira, às 16 horas, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participa como presidente em exercício da amostra do ciclo completo da emissão de certificado de renovação da frota de caminhão e ônibus na usina da Gerdau de Araçariguama. Interessante isso, porque ele é o ministro, né, que está próximo dessa questão de desenvolvimento, de indústria e tudo mais. E agora, como presidente em exercício, vai a uma cidade do interior de São Paulo, trazendo aí esse momento aí junto à usina da Gerdau. Presença é o presidente estando lá, é o ex-governador de São Paulo estando lá, é o ministro relacionado à pasta da indústria estando lá, participando. Nós falamos de uma questão da reforma ministerial, que inclusive Alckmin poderia sair para dar espaço para Márcio França e tudo mais, porém, né, não tem nada certo ainda. E Alckmin é o vice-presidente da República e o presidente em exercício no momento. Lula na África, Alckmin na cadeira. Juliana. Importante sempre frisar isso. Presidente Lula em missão internacional, quem preside o país é o Alckmin. E ao longo desses 8 meses de agenda, Alckmin esteve à frente da presidência da República em momentos bem importantes da elaboração de legislação, na emissão de notas técnicas, de portarias, porque tem essa função do ofício, né? De muitas vezes assinar ali as determinações do governo, e que ele tem feito isso. Acho que observo uma postura muito polida do Alckmin, assim, muito correspondente à função dele de vice-presidente, no sentido de entender a missão que ele tem, de apoiar o governo naquilo que é necessário apoiar, de sempre frisar a liderança do presidente. Ele sempre tem um discurso muito nesse ponto, né? Ele cumpre a função. E nessa questão da troca ministerial, ele já chegou a falar sobre isso. Se o cargo é do presidente, se o presidente, assim, por bem achar, está à disposição. Então, é um cara que está a serviço do governo e que vai fazer tudo que for necessário ser feito. A importância de você trazer essa matéria hoje para a gente em São Paulo é primordial. Primeiro, a presença do governo federal num estado que está sendo governado por um governador em que o partido é uma oposição ao governo, ou está negociando a situação ainda, né? Porque o republicano está nesse movimento aí dos partidos de centro-direita, de comporem o governo. Mas o Tarcísio tem aberto aí também as suas armas, no sentido de se aproximar, porque ele precisa para o desenvolvimento do Estado. E quando vem uma agenda dessa, voltada a desenvolvimento, então acho que a agenda já existia, e o Alckmin viria como ministro, e vem na posição de presidente em exercício, é importante porque reforça o desenvolvimento do Estado de São Paulo e a crença e a certeza de que o Estado de São Paulo tem essa potência de desenvolvimento industrial, econômico, e que é, de fato, né, Márcio? Lembrando então, acho que é importante, é uma né? pauta positiva no sentido de, olha, é a presença do vice-governador, ele esteve 6 anos no governo do Estado, muitas coisas fez, outras não fez, e isso faz parte, né, do governar, mas é um nome que cacifou, de certa forma, o que existe hoje no governo. Foram 6 ou foram 10? Foi a coisa mais improvável do mundo, né? Lula e Alckmin numa mesma chapa. Ele era vice... Ele era vice do Mário Covas, assumiu, aí foi para a eleição, depois foi para a reeleição. Isso. Então, eu já acho que dois mandatos... Foram 2 mandatos. Foram dois mandatos, né? Então fiz a conta errada então aqui, gente. Mas, foram 10 anos de Alckmin. Fora todos os anos em que foi secretário de Estado, em que esteve, né, nas posições de decisão, sim. Da cidadezinha, uma grande cidade aqui. E do que eu tenho acompanhado, o trabalho está sendo feito, né? A questão da pasta que ele é ministro é muito importante, né? O desenvolvimento. Então, acho que traz uma luz de volta para São Paulo, que está meio aí escondido. o primo distante da discussão, do debate político no Brasil, né? Ele foi preso, foi prefeito, me faltou o nome da cidade, quando eu coloquei cidadezinha, quis colocar na questão do conforto, da proximidade, né? Não no diminutivo.
aqui na Dutra, esqueci o nome agora, vai me voltar à memória. Peraí, que eu vou achar aqui. O governador, não sei se é Piratininga, alguma coisa assim. Lembrando que o governador hoje, ele está à frente de um estado que foi governado quase 40 anos pelo MDB e PSDB. E essa composição de todo o estado, é lógico, a máquina ainda é tucana. Embora o tucanato já não olhe para o Alckmin, somente aqueles que são mais afetos, que gostam da pessoa. Porque o movimento político dele, saindo do PSDB e sendo vice do Lula, com certeza afastou ele muito do tucanato. Pindamonhangaba. Foi vereador e prefeito. Prefeito Pindamonhangaba. Eu tive o prazer de conhecer Pindamonhangaba. E então, essa situação dentro do estado de São Paulo, ainda a estrutura da máquina é a estrutura do PSDB. O Tarcísio está começando a alterar os poucos, porque se ele alterar tudo, o estado para. Exatamente, é uma máquina muito grande, né, Márcio? Se está funcionando, e não é em 6 meses que vai conseguir alterar isso, não. E outra questão, não vamos longe, o PSDB apoiou o Tarcísio no segundo turno. Então é natural que a base também se perpetue no governo, né? Tem espaço no governo. É um governo, é um partido aliado da atual gestão estadual. Do Brasil, né? Uma importância muito grande dentro do PIB, dentro da estruturação, dentro da governança. Olha aí, olha só, hein? Tucanato, Alckmin, interior de São Paulo, Minas, queijo, café, São Paulo, café com leite. Olha só. Café, pois é. A política do café com leite aí. 10h48, próxima matéria. Rumo participa da maior feira de recrutamento da América Latina. A Rumo, maior concessionária de ferrovias do Brasil, estará participando pela primeira vez do 33º Workshop Interativo, a maior feira de recrutamento da América Latina, promovida pela Poli Júnior, empresa júnior da Escola Politécnica da USP. O encontro reúne as principais empresas do país e promove a interação sobre processos seletivos, mão de obra qualificada e novas oportunidades de carreira. O evento é gratuito e será realizado nos dias 23 e 24 de agosto, na Escola Politécnica localizada no bairro Butantã, em São Paulo. Durante o evento, a companhia apresentará os programas de desenvolvimento de carreira e disponibilizará uma ferramenta para pré-cadastro no banco de talentos da companhia. Desde 2019, a Rumo ofereceu aproximadamente 300 vagas no programa de estágio. O número de oportunidades está crescendo exponencialmente conforme a expansão dos negócios da empresa em novas regiões. Em 2022, a empresa registrou a melhor marca com a contratação de 65 estagiários. O novo programa de estágio da Rumo está previsto para ser lançado em novembro de 2023 e as oportunidades serão divulgadas nos canais oficiais da empresa, em sites e redes sociais. Presente em 9 estados brasileiros e com a expectativa de crescer 10% ao ano até 2025, a Rumo está investindo na contratação de novos colaboradores. Recentemente, a empresa abriu processo seletivo e avançou na contratação de 150 profissionais abrangendo as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por que essa matéria é interessante? Principalmente porque a região da Baixada Santista ela tem essa função de escoamento de produção devido ao Porto de Santos e também devido ao polo industrial do maior polo da América Latina, que é em Cubatão. A cidade de Cubatão detém o polo industrial e Santos detém o porto. E a malha ferroviária vem crescendo nessa região. Se você vai aumentar em 10%, você tem que melhorar ainda mais a malha ferroviária, que ainda era, muitos anos atrás, da antiga RFFS e da FEPASA, né? Então se mudou muita coisa, e não só a Rumo, mas outras empresas também assumiram as malhas viárias da concessão ferroviária e vem crescendo. E agora ela participa pela primeira vez desse encontro, né? O 33º da Poli Júnior, que é muito bacana e está participando. Então, para você que é estudante, dia 23 e 24 no Butantã, entra no site, faz a inscrição, vai lá e participa, conhece um pouco mais, se aproxime das empresas e busque aí a oportunidade, tanto de qualificação, de melhoria, de entendimento. É muito bom participar. E para você que é uma pessoa ligada ao setor público, que tem a ver com desenvolvimento, que tem a ver com crescimento, observe essa situação, essa proximidade da empresa com o setor público dentro da questão da educação.
Importantíssimo, Márcio, quando você traz essa matéria quanto à oportunidade, né, da gente vislumbrar oportunidade de formação para quem está na escola e precisa estagiar, e também entender os postos de trabalho que vão se avolumando. Quando a matéria traz principalmente essa relação de que vai ter um aumento da sua capacidade de atendimento, que ela tem uma prospecção positiva, né, um plano de ações de desenvolvimento, isso quer dizer emprego. E a gente precisa qualificar a mão de obra. E quando você traz o contexto, né, de que nós estamos aqui numa região que é abraçada pelas malhas ferroviárias que conduzem o material tanto da área industrial, do polo industrial de Cubatão, quanto do Porto de Santos, a gente está dizendo aí do desenvolvimento dessas duas áreas. E do quanto é importante a gente encontrar mão de obra dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. Então, fica o alerta, e é um alerta positivo, para que a gente busque relações melhores com a empresa, para que a gente sinta isso no dia a dia, né? Dos nossos alunos serem incorporados aí no programa de estágio, das pessoas de Cubatão serem contratadas pela empresa, de Santos, enfim, para a gente ver essa máquina, essa locomotiva trazendo desenvolvimento para a região. Isso é importantíssimo. É lógico que a gente entende que a oportunidade deve ser ofertada a todos. Porém, para as áreas onde a atividade da empresa causa um impacto, é necessário que você observe com outro prisma. Exatamente. Nós temos uma empresa que causa um impacto na vida dioturna, né? Da cidade, né? No dia a dia do cidadão, essa empresa ela causa impacto nessa região. É claro, bônus e ônus. A gente tem que observar isso, né? Então, quando você tem uma matéria que mostra que a empresa tem as ferramentas e tem sim o setor que é voltado e conversa com a iniciativa pública no sentido de ofertar, de qualificar, de dar instrução, de participar de um projeto, isso mostra que, por parte da empresa, é possível. É necessário por parte do governo esse entendimento. Se a empresa já faz isso com a Poliusp, ela pode fazer isso em menor escala com outras também que tenham necessidade. Vamos esquecer, do mesmo tamanho. Não vamos esquecer que a gente tem Senai aqui, tem Escola Federal, tem toda tem uma FATECs situação, na região. Então, se há essa proximidade diante de uma área que também tem um impacto direto da empresa, por que não há esse projeto também? E eu não vou dizer que é por culpa da empresa, porque a empresa já está mostrando que ela tem know-how e tem vontade para isso. Está participando pela primeira vez, mas está participando. Então, nos falta aí um entendimento, uma busca dessa situação. Abrindo a guarda, né? Abrindo a guarda. E é importante também ressaltar essa ação, que ela pode ser, de fato, positiva, principalmente aí no que muitas dessas empresas enfrentam na invasão, né, no roubo de cargas. Não vamos longe, aqui em Cubatão, nas malhas que ligam aí, né, nos diversos bairros, a gente teve saques de produtos, enfim, isso é preocupante, né? Então, talvez, se a gente consegue fazer um alinhamento melhor, fazer com que essa empresa abra espaços e oportunidades, a gente reduza também essas ocorrências de saques e roubos de carga, enfim, que são coisas que colocam... trazem pautas negativas para as cidades, não são de fato de forma nenhuma positivas, e não abrem espaço, que às vezes o que acontece é que lá no fundo aquela pessoa que acabou fazendo essa prática, ele estava precisando de uma oportunidade de trabalho. Isso a gente precisa ver, né? Qual é o impacto, porque talvez o que ele conheça do impacto dessa empresa é só o passar, né, na frente da sua casa, e não entende muito que aquele produto que está ali é para o desenvolvimento da nação. A gente precisa mudar essas óticas, né, Márcio? Você bem dizer, né? Você imagina Fora os riscos. Observar a riqueza passeando diante da sua necessidade. E fora os riscos, né? Porque riqueza, numa dessa, o camarada sobe num vagão daquele e cai e já era. Então é isso. A riqueza passando diante da sua necessidade. 10 horas e 56 minutos. Maria Clara, encerramos? Chegamos ao final, Juliana, olha só. Nossa, gente. Hoje a pauta foi leve, foi tranquila. É porque a CPMI só volta amanhã. Só volta amanhã. Só volta amanhã. 10 horas mais 56 minutos. Agradecendo a participação de Juliana.
Sempre bom ter você aqui conosco. Eu agradeço demais. Gosto muito quando as pautas são extremamente diversas, porque a gente faz realmente um exercício de buscar as diversas opiniões, as informações, para levar para você o melhor conteúdo. E para mim tem sido um exercício de comunicar, Márcio. Muito obrigada por a oportunidade que você dá aqui para os diversos comentaristas, da gente ir falando um pouco sobre como a nossa cidade, como as pessoas da nossa cidade enxergam, né, as diversas notícias. É um serviço de utilidade pública inestimável, assim. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua colaboração, está aqui com a gente, é lógico. Mulher, politizada, culta e principalmente antenada com o que acontece no dia a dia. Tá fazendo uma maratona aí agora. Muito grata, foi muito legal. Eu tive em Vitória, no encontro de gestores, um encontro nacional de gestores de cultura. Foi uma oportunidade de conhecer todas as ações que o Ministério da Cultura está promovendo, falar sobre Lei Paulo Gustavo, que depois a gente vai trazer aqui maiores contextos para quem está nos assistindo, e pensar nas novas práticas de gestão da cultura. Uma oportunidade muito boa, viu? Que é um pouco parecido com essa questão da Rumo agora, né? Que abriu, vai participar. É importante que a gente participe dos espaços de colaboração, de discussão, de pensar novas práticas para o nosso trabalho, para a relação que a gente tem, que os nossos filhos têm na escola, quanto profissionais, né? É importante que a gente esteja aí sempre amadurecendo. Vou chamar a atenção aqui para aquela imagem, né? O dedo de Deus. Muitas vezes basta um pequeno esforço e as coisas mudam. 10h58, agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Lembrando que as transmissões são feitas apenas no site da Virtual, as transmissões ao vivo. E você pode acompanhar o conteúdo, a reprise fica à disposição no YouTube, no site da Virtual. E os drops estão à disposição no Facebook, no YouTube e também no site da Virtual. O arquivo todo você tem acesso também na Virtual e no YouTube. Agradecendo a sua participação, agradecendo a Juliana, Maria Clara. Fique com Deus, excelente segunda-feira para vocês e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.